Portugal, já tinham falecido, não é? Estamos a falar de Mallarmé, de Flaubert, não é? Baudelaire, pelo menos estes três. Vamos contar aqui um, mas estes três se lembram. Heidegger, justamente, é o autor que começa por chamar a atenção para este privilégio do poder ser, é? Da possibilidade, e que, ligando ao ser humano. No caso do Heidegger, a palavra é Dasein, não é? É o ser, o aí. E que vai ligar também com a ideia de existência. A palavra existência, na sua etimologia, não é o contrário do que não existe, do inexistente. É ao contrário do que insiste, do que está para dentro. Existir, quer dizer, está fora. Não é? E isso significa uma coisa curiosa, que é a caracterização que o Heidegger e o Sartre darão, com pequenas diferenças, mas pelo menos nisto em comum, da existência humana, é justamente o ser cuso. Estar, não é? É um estar fora de si, é um estar para e não um estar para dentro. Sartre dirá isto de muitas maneiras, mas, por exemplo, dirá que o eu, o ego, é transcendente à consciência. O primeiro texto dele chama-se a transcendência do ego. Então, quando diz a transcendência do ego, não está a falar de transcendência como quem está a falar de Deus, não é? Não é o transcendente nesse sentido, não é? O exterior que dá sentido a tudo. Não, ele está a falar de transcendência no sentido de que o meu eu é tão exterior à minha consciência como este copo d'água. Como este copo d'água. O copo d'água não tem um transcendente no outro sentido metafísico da palavra, não é? Não, é simplesmente no sentido em que são realidades com as quais eu me relaciono, não é? De uma forma que não está dentro de mim, não é? Não está dentro, não está, digamos, enraizada no meu passado ou em estruturas psíquicas muito enfeudadas dentro de mim. E isto permite fazer uma viragem de grande importância na psicologia, mas também na filosofia e em todas as tematizações da relação humana, que é esta. Dizer que o eu está fora de mim não é um empobrecimento da consciência, nem um empobrecimento da existência. É, pelo contrário, é um enriquecimento da existência, no sentido em que eu tenho que encontrar o sentido que as coisas fazem para mim, justamente nas coisas. O Sartre dirá isto de uma maneira muito engraçada, que é esta. O ser humano é um ente diaspórico, de diáspora. Não é? Ele usa esta expressão do ser e nada. No fundo é isto. O sentido que a existência faz para mim está distribuído e espalhado, está distribuído e disperso, digamos assim, pelo meu passado. Pelo passado que eu fui, de algum modo já não sou, mas ainda sou. Pelo futuro, não é? Pelo futuro que eu projeto ser, mas que ainda não sou. Mas não é só um tempo. O sentido que a existência faz para mim também está distribuído no espaço. Está distribuído na casa onde eu nasci e com a qual mantenho uma relação, não é, de pertença. Está distribuído nas pessoas com que me relaciono, onde tenho investimentos afetivos. Está distribuído nos objetos, nos livros que escrevemos, nas árvores que plantamos. De algum modo, todos os objetos com que eu me relaciono são portadores do sentido de existência que tem para mim. Podemos dizer que isto é uma espécie de externalismo relacional. Esta moldura hoje em dia até acho que faz muito sentido, porque justamente nós hoje em dia temos formas de vida relacional muito externalizadas. Basta pensar no uso que fazemos das redes sociais, dos Facebooks, das diversas formas como nos relacionamos uns com os outros, que são cada vez mais mediadas por ferramentas e instrumentos, não é? Informáticos. Há um autor francês chamado Serge Tisserand, psicólogo,
que até, a palavra não é dele, mas eu dei um uso novo à palavra, que transformou a palavra intimidade na palavra, em francês, intimité em extimité, que é um pouco esta ideia. Ele foi buscar o conceito do Lacan. O conceito do Lacan, mas o Lacan usa um sentido completamente diferente. Mas, em todo caso, digamos, a palavra é a mesma, mas o uso é o outro. E eu penso que nestes tempos em que vivemos de uma forma já muito, em que distribuímos justamente, em que dispersamos as nossas formas identidades, nós encontramos uma boa leitura possível para essas novas formas de relacionamento afetivo, justamente naquilo que o pensamento existencial propõe. Voltando ainda à questão do pensamento existencial e à outra porta de entrada. Há muitos pensadores essenciais. Heidegger não foi o primeiro de hoje. Temos sempre que buscar. Aquele conceito que foi o primeiro, há sempre um anterior. Não é? Mas há um que foi particularmente importante, que não é um fenómeno, mas foi particularmente importante para Heidegger e depois para o nosso amigo Sartre, que foi Kierkegaard. Escreve-se com dois A's, Kierkegaard, mas deixe o Kierkegaard. E o Kierkegaard, de algum modo, o que fez foi justamente chamar a atenção para a questão do possível. Nós vemos aqui, por exemplo, a distinção entre angústia e medo. Nós, quando temos medo de alguma coisa. Eu tenho medo de aranhas. Das aranhas tenho medo. Eu tenho medo de locais públicos, não é? Com muita gente. É disso que eu tenho medo. Eu tenho medo, sei lá, tenho medo dos objetivos. Não é? Os medos são sempre, eu tenho um objeto. Nós sabemos identificar do que é que temos medo. Mas quando falamos de angústia, nós não temos isso. Não temos um objeto da angústia. A angústia, digamos que não é relativa ao objeto, mas é um pouco como que devolvida, não é, ao sujeito. Na angústia, não sou eu que dirijo o meu medo, é qualquer coisa, não é? É este receio, digamos assim, este mal-estar, não é? Dá uma volta e vira-se para comigo mesmo, não é? A angústia tem que ver com aquela condição de possível que é o ser humano, não é? Uma pessoa angustia-se justamente porque não é simplesmente uma vida de facto. Nós não somos como os copos de água, não somos o que somos. E como não somos o que somos, angustiamos. Ou melhor, a consciência de que temos uma questão sobre nós próprios, não é a consciência que abre à experiência da angústia. Há um exemplo famoso, que é o exemplo que Sartre dá, mas na verdade é um exemplo do próprio Kierkegaard, que é o exemplo da vertigem. É um exemplo que o Sartre dá logo no início do seu grande livro, O Ser e o Nada, que é um livro de 1943, e que tenta ser uma resposta ao ser e tempo do Heidegger, de 27. E ele dá este exemplo. O que é a angústia? Ele diz, a angústia é eu tomar consciência de que sou livre. O que é que significa? Significa que eu posso até querer determinar a ser de uma certa maneira. Mas enquanto eu for vivo, eu não vou conseguir impedir-me, não é, de, a dar momentos, se assim o quiser, deixar de ser dessa maneira e passar a ser de outra maneira. Ou seja, nós não temos a capacidade de nos retirar a nós próprios a liberdade. Eu diz isto de uma maneira muito simples. Nós estamos condenados a ser livres. E quando dizemos que estamos condenados a ser livres, isto significa que muitas vezes nós preferiríamos não ser livres. Um caso simples. Imaginemos que eu estou a deixar de fumar. Não é? E eu consigo determinar-me hoje, por conta de me sentir muito mal, ou porque os meus filhos me criticaram por estar a fumar, ou qualquer coisa assim, eu hoje estou perfeitamente convencido que não vou fumar. Eu adorava que esta determinação minha de hoje persistisse amanhã, para depois, e para depois, e para depois. Bastava um dia eu conseguir terminar-me
né? E depois deixar-me ser de acordo com a minha determinação. Acontece que isto não sucede. A possibilidade de ser que eu efetivei num dia, no dia seguinte, é uma possibilidade de ser tão desefetivada quanto aconteceu ao contrário, podendo vingar a contrária. O exemplo que ele dá é o exemplo da vertigem, é isso que eu estava tentando dizer, que é o exemplo que o próprio Kierkegaard deu. Que é portanto, Kierkegaard é um autor do século XIX, meados do século XIX, estamos a escrever em 1850, por aí. Não é? É um autor que está a criticar muito Hegel, não é? Por causa da dialética hegeliana, que faz a síntese, não é? Você tem a tese, depois tem a antítese, depois tem uma síntese, simplificando muito. E o Kierkegaard não concorda nada com isso. O Kierkegaard diz que nós não temos essa síntese, nós temos o contrário, temos como é que eu ia chamar isto? Um dilema em que nós temos que optar ou por uma coisa ou por outra. E não temos nenhum caminho que nos dê a garantia de passar de uma para a outra seja racionalmente melhor. Nós temos que fazer uma aposta. Temos que correr o risco de escolher uma ou outra. Então, o que ele está a dizer é que nós temos sempre duas possibilidades, tá? Pelo menos duas possibilidades, e não há forma de reconduzir uma à outra. O exemplo da vertigem é muito simples. É quando eu me aproximo de um precipício, ou de uma varanda, de um apartamento, de um prédio muito alto, muitos de nós sentem vertigem. Não é? O que é que faz? Chegam-se ao varandi, sentem o formigueiro nas pernas, e geralmente o que faz é dar um passo atrás ou dois passos atrás. Muito para lá do que é necessário para estar seguro. E isto é a vertigem. A maneira como o Sartre descreve a vertigem, porque, como ele explica a vertigem, é esta. É, eu, perante o precipício, vejo a possibilidade de me atirar do varandi abaixo, digamos, ou do precipício abaixo. Não é? E o que eu imediatamente vejo a seguir é que eu não consigo arranjar uma maneira qualquer de, mentalmente ou psicologicamente, determinar-me com toda a certeza que eu não vou fazer isso. Porque eu tenho, é sempre possível, querendo, não é? eu deixar-me cair lá para baixo. Reparem, é um pouco subtil. Ele não está a dizer que ele está a querer cair lá em baixo. Ninguém quer. Quando está a sentir a vertigem. Pelo contrário, quer fugir. Mas porquê que quer fugir? Porque quer fugir um pouco digamos, da sua incapacidade de se determinar a não cair. Então, nós não temos a possibilidade de deixarmos de ser seres possíveis. De seres possíveis. No fundo, é um pouco esta a ideia. Não é? E então, é em torno desta ideia de que o ser humano é um ser do possível que tem para si mesmo como sua questão essencial. Ou melhor, o ser humano é um ser que na sua essência, vamos lá ver, entre aspas, na sua condição, está sempre em questão para si mesmo. Está sempre em questão para si mesmo. Enquanto for estar para si mesmo em questão. Portanto, é um ser possível. E que está em questão. E isto é o essencial da ideia do pensamento existencial. Olha, a fenomenologia, no fundo, faz entroncar estas duas grandes linhas, o pensamento existencial e o pensamento fenomenológico husserliano, digamos assim. O pensamento fenomenológico husserliano não era um pensamento particularmente imbuído de preocupações existenciais, não é? Mas entra neste grande movimento que foi a fenomenologia, primeiro com Heidegger e depois com Sartre, entra a ideia de pensamento existencial. Pronto, e a fenomenologia então é isto. Depois temos desenvolvimentos, temos Levinas, temos Ricoeur, já falei um pouco de Ricoeur. Levinas, por exemplo, Levinas na verdade, é um caso curioso, porque Levinas é um filósofo francês que vem da Lituânia, judeu, perdeu a família toda nos campos. Perdeu toda, não. Tinha uma irmã
teve uma irmã, salvo erro, e depois teve alguns descendentes. Eu sei disto porque há uma sociedade de estudos levinasianos e há um neto que tem funções e agora há uma outra familiar, que agora não consigo perceber qual é a relação familiar, parentesco, mas há pelo menos 2 familiares. Mas ele perdeu a família toda, praticamente. E Levinas tem este caso curioso. Levinas foi para a França e foi, na verdade, quem levou a filologia para a França. Embora fosse judeu, é ele que leva, nos anos 30, o Husserl e o Heidegger para a França. Ninguém conhecia filologia em França. O Sartre percebeu que havia filologia porque Levinas tinha uns livros a explicar o que era a filologia. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger, é um dos textos, e há um outro que agora, cujo título eu não me recordo, da intuição. Teoria. Mas é na volta disto. E então, ele nos anos 30, não é, faz esta grande divulgação do pensamento fenomenológico em França. Ainda que, curiosamente, ele não se afirme como fenomenólogo, como filósofo, a não ser muito mais tarde. Ele já tinha textos seus, não é, de filosofia, nos anos 30, nos anos 40, mas, na verdade, as suas grandes obras, as obras que lhe vão dar nome de projeção filosófica, só aparecem nos anos 60 e 70, que é o Totalidade Infinito e depois o outro maquete, não é? É difícil traduzir. Maneira totalmente outra. Outro maquete, não é? Em vez de ser de outra maneira, é ao contrário, não é? Outramente ser, do que ser, não é? Em vez de ser de outra maneira, não é? Não pode ser de outra maneira do que ser. É uma contradição. Então, ele tira o primeiro ser, não é? Outramente, de outra maneira, que não ser. Que não ser. Porque ele tem uma crítica à ideia de ser. Toda a ideia de ser. E há uma crítica ao Heidegger. Mas, justamente, Levinas é o autor que vai levar a fenomenologia ao ponto talvez um dos seus pontos extremos, que é o ponto da relação de cada um com cada um, digamos assim. Ele entende que, na verdade, nós só temos uma relação uns com os outros quando não temos nenhuma mediação. Todas as mediações que nós metemos numa relação já são formas de não relacionamento. Não é? É um pouco assim. Eu olho para a pessoa Tommy e eu reconheço uma pessoa Tommy, um colega, uma pessoa que trabalha autores que eu também trabalho, uma pessoa que ouve músicas que eu gosto de ouvir, come comidas que eu também gosto de comer, etc. O que é que eu estou a fazer? Eu estou à procura no professor Tommy aquilo que é igual a mim. Eu não estou à procura no outro, que é o professor Tommy, aquilo que é o outro, mas aquilo que sou eu. Então, é isto que ele vai fazer, o Levinas. O que o Levinas vai fazer é dizer isto. Não, nós quando estamos a olhar para a relação com o outro, temos que ir à procura não daquilo que nos assemelha, não também daquilo que nos faz diferentes, porque isso é um engano, não é? Mas de outra coisa diferente de ser, parecido ou diferente. Não é? E o que ele diz é a alteridade. A alteridade do outro. O que é a alteridade do outro? É aquilo que permanece absolutamente irredutível à ordem do ser e que fica sempre na ordem do relacional, do encontro, do face a face, do rosto. Não é? É, no fundo, uma sensibilidade, não é? Uma sensibilidade que se dá para lá de qualquer capacidade de reconhecimento, da ordem do reconhecimento. Então, e aí o Levinas é um autor de uma enorme importância. Não é? É importante para a questão do relacionamento. Sartre também é. Sartre também tem uma teoria da relação. Heidegger também tem uma teoria da relação. O próprio Husserl tem uma teoria da relação. Não é? Mas Levinas tem este talvez seja um dos pontos mais notáveis do pensamento fenomenológico, porque tem esta ideia tão simples, não é? E tão expressiva do que é o relacionamento. Bom, eu queria só dar este primeiro lamiré, digamos assim, para exprimir um pouco também como é que eu vejo a fenomenologia. Claro que há muitas maneiras de ver a fenomenologia, muito diferentes. Há pessoas que podem trabalhar com o Husserl de maneira que é completamente antagónica com Heidegger e vice-versa.
Não é? Pessoas que trabalham lá e olham para o Husserl não percebem nada daquilo. Olham ambas para Levinas e acham que Levinas, na verdade, nem é filósofo, é um teólogo. Ou olham para o Sartre e acham que o Sartre é um jornalista. Nós podemos olhar para a fenomenologia de muitas maneiras, há muitas portas de entrada e de saída da fenomenologia. Não é? Eu acho que a melhor maneira é saber conviver com todas sem ter a ambição de ser sistemático. Ou seja, sem ter a ambição de querer que tudo se faça coerência. Não é? Às vezes não é possível ser coerente. Às vezes temos que pensar que, não, como eu estava a dizer há pouco, o Sartre ajuda-me bastante a perceber as relações nos Facebooks, nas redes sociais. Mas se calhar, para a relação ética, o Sartre não me ajuda muito, se calhar ajuda-me o Levinas. E se calhar para algumas outras coisas será mais interessante pensar no Heidegger. Ou se calhar, uma teoria da percepção interessa mais o Husserl, que tem um peso maior em psicologia fenomenológica. Então, pronto. Este era, digamos, enfim, uma introdução que eu queria fazer à maneira como eu vejo a fenomenologia. Eu, no meu percurso biográfico, como disse, eu fiz uma tese sobre Sartre e tentei explicar um pouco a maneira como ele pensa a consciência. Sartre é uma maneira muito engraçada de pensar a consciência. Ele radicaliza a confusão. Husserl diz, como eu disse no início, que a fenomenologia tem esta ideia essencial. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Esta propriedade é a intencionalidade. Os ingleses, ou os americanos, não é? Costumam dizer, tem uma boa palavra para dizer isto. A intentionality is aboutness. É o ser acerca de, não é? Ser acerca de. Não dizer acerquidade, não é? Mas é só esta partícula, não é? Ser acerca de alguma coisa. Uma direção, uma seta, apontar a alguma coisa. Então, consciência é isto tudo. Sartre vai radicalizar esta ideia. Porque para Sartre a consciência é assim. A consciência é sempre consciência de alguma coisa que não ela mesma. E este pequeno complemento vai fazer uma enorme diferença. Dizer que não ela mesma. Porque para Sartre, a consciência nunca tem sustento por ela própria. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Mas, precisamente, ela é a consciência dessa coisa para não a ser. Ela, no fundo, reconhece-se. Ela reconhece como sempre a consciência no não ser as coisas que vai sendo consciência. Por exemplo, eu agora neste momento sou consciência do que estou a dizer, do que estou a conversar convosco, da percepção visual que estou a ter de vocês, da sala, etc. Não é? Mas, ao mesmo tempo, como não sendo nada disto. Portanto, a consciência, para Sartre, na verdade, infiltra um nada entre as coisas que é a consciência e ela própria. Mas ela própria não é nada. Não é? Então, daí o livro dele chama O Ser e o Nada. L'être l'union. O ser e o nada. Precisamente para ele, toda a teoria da consciência dele é uma teoria da consciência que é um movimento. É simplesmente este movimento. É este movimento de se dirigir às coisas e nunca se identificar com elas. Ele também chama isto de liberdade. É outra maneira de pôr a coisa, não é? É dizer que nós nunca estamos identificados com nada. E isto tem consequências. Eu disse há bocadinho que o Levinas tinha mais consequências éticas. Algumas consequências éticas que se tiram do Sartre, naturalmente. Para Sartre, por exemplo, estaremos sempre a enganar-nos a nós próprios se achamos que somos aquilo que fomos no passado, por inteiro. Quer dizer, o presente nunca se cola por completo ao passado. Ou o inconsciente, que é outra crítica que ele faz, e aí dirigida claramente à psicanálise. Para Sartre, nós nunca somos, não é? Enquanto consciência, determinados por inconsciente. Na verdade, não somos determinados por nada. A determinação, não é? A determinação nunca é suficiente para fechar o ser humano numa facilidade. Isso seria destruir a consciência. É incompatível com o próprio conceito de consciência de saber. E está às consequências éticas. A consequência ética é de que, de algum modo, quando nós temos que tomar uma decisão, ficamos sozinhos.
é a consciência consigo mesma. Eu não posso justificar, mas no ano passado aconteceu assim, mas a minha família era assado, mas o meu inconsciente foi determinado por aquilo e por aquilo outro, mas a minha sociedade é assim. Eu não posso amparar em muitas justificativas, digamos assim. Não tenho esse amparo. Nós somos inteiramente responsáveis pelas nossas escolhas e é uma responsabilidade que não é partilhada, é uma responsabilidade solitária. Pelo menos a maneira como Sartre vê. Portanto, há aqui algumas consequências éticas. Bom, eu vou falar um bocadinho então do livro. Eu, neste último livro, eu tentei desenvolver esta... Eu tentei o quê? Eu tentei, no fundo, confrontar aquilo que era a filosofia da consciência do Sartre no contexto mais amplo da filosofia da consciência da fenomenologia em geral. Mas não é fácil, porque há muitas concepções de consciência. Só para vos dar uma ideia, o Heidegger nem acha que haja uma coisa chamada consciência. Não é? Para o Heidegger isso já é uma certa construção da história da filosofia que pôs, no fundo, a consciência do sujeito humano, não é? Como o correlato dos objetos. Ele diz que no fundo ele diz isto. Vocês estão a ver as frases que nós usamos, as nossas frases, não é? Eu digo assim, a Uberlândia fica em Minas Gerais. Eu tenho um sujeito da frase e depois tenho um predicado da frase. O que o Heidegger diz é isto. Nós, no fundo, cometemos este erro. A história da filosofia cometeu este erro. Foi que nós fizemos um rebatimento, digamos assim, da estrutura predicativa das frases na própria maneira como pensamos o ser humano. O ser humano foi interpretado como um sujeito de predicados. E a experiência humana é tomada como um predicado de um sujeito, que é o próprio sujeito, que se dá consciência. E ele diz que isto não faz sentido. Não é? E então ele faz uma crítica da própria linguagem para mostrar que, antes da linguagem ser predicativa, a linguagem é, mais uma vez, hermenêutica. Não é? É hermenêutica. As relações que estabelecemos com as palavras, não é uma relação de fechamento predicativo. Ou seja, que eu tenho um recipiente, por exemplo, um objeto, este objeto está aqui, e depois eu atribuo propriedades a este objeto. É? O objeto X é colorido ou transparente, tem um líquido, é sólido, etc. Por aí fora. Temos nos X e depois vamos atribuindo propriedades. Ele diz, no fundo, nós pensamos o sujeito da mesma maneira. Olha, o Heidegger acha que isto é derivado. Não diz que isto não é possível ser feito. Podemos fazer isso. Só que é derivado. Se nós quisermos ir à raiz da coisa, ou seja, a um plano mais originário, nós vamos ver que este é um uso da linguagem. Não é? Há outros usos da linguagem. E da mesma maneira, o ser humano, só de uma forma derivada, é que é um sujeito. E é uma consciência. Ele, enfim, agora não podemos falar de tudo, não é? Mas ele interpreta o sujeito como um Dasein. O que é isto? É um seri. Seri, quer dizer aí, design quer dizer ser, não é? Seri. Em francês nós dizemos être là, ser aí. Não é? Significa o quê? Significa que nós somos o ser onde há manifestação, onde acontece vivências, onde acontece manifestação. Não é? E daí que se torna o ser da fenomenologia, digamos assim. Pronto, mas estava a dizer é que há muitas maneiras de pensar a filosofia da consciência. Algumas até denegam a ideia de que haja uma consciência, ou pelo menos originariamente haja uma consciência. Mas eu quis, em dado momento, confrontar a leitura que a filosofia faz, não é? E aquela que é feita pela filosofia da mente, que é um outro caminho completamente diferente, é um caminho de pensar a consciência distante da fenomenologia, que tem toda uma outra origem, embora muitas vezes estivessem a caminhar a par e passo. Quando a fenomenologia aparece com o Husserl, está do outro lado a correr, também na Alemanha, o princípio da filosofia analítica. Né? Frege, que é um dos grandes autores da filosofia analítica, é alemão, que correspondias por carta, não é? Portanto, correio postal com o Husserl, a discutir questões de linguagem. Mas, de alguma maneira,
foram por ali caminhos diferentes. E a filosofia analítica acabou por desenvolver toda uma leitura dos assuntos ligados à consciência diferente. E hoje em dia é um património muito importante e que se liga mais também às neurociências. Bom, e o que eu tentei fazer foi, de algum modo, tentar mostrar que é possível alguns diálogos entre estas duas áreas. Eu vou tentar, de uma maneira simples, tenho 10 minutos, 20 minutos, vai, fazer essas pontes. Vou tentar dizer duas coisas. Uma, em primeiro lugar, é... Eu penso que hoje temos investigação já muito abundante na filosofia da mente, mas também nas neurociências, que nos leva a repensar algumas coisas na fenomenologia. Por exemplo, aquela ideia de que a intencionalidade, o critério distintivo do psíquico face ao físico, hoje em dia é uma ideia bastante polémica, discutível. Hoje em dia nós temos programas de naturalização da intencionalidade. Naturalização da intencionalidade significa o quê? Significa que nós podemos talvez pensar aquela propriedade de algo ser acerca de alguma coisa realizada naturalmente em entidades naturais, sem nenhuma referência, sem nenhuma menção a estados psíquicos. E temos programas também de naturalização da fenomenologia. E também temos programas de naturalização da consciência. Devemos ter... Nem todos eles são bem sucedidos, ou alguns serão mais bem sucedidos do que outros. A intencionalidade hoje em dia é relativamente fácil perceber como é que podemos pensar em a intencionalidade naturalizada. Basta pensar nos sistemas de software do computador, não é? Estão-se carregados de intencionalidade. Não é? Temos instruções que são acerca de outras instruções, temos portanto, toda a computação hoje em dia permite, de facto, reproduzir intencionalidade fora do contexto de estados mentais ou de atos mentais. Não é? O que eu quero dizer é isto. Talvez haja intencionalidade fora do espaço mental, digamos assim. Mas há outra coisa. Talvez também haja mentalidade, estados mentais, sem intencionalidade. Sem intencionalidade. Ou seja, que não tenham intencionalidade. Eu tentei, neste livro que está aqui, o Mente e Consciência, eu tentei defender uma ideia que foi esta. Eu acho que devemos distinguir o problema do que é mente, do problema do que é intencionalidade e do problema do que é consciência. Acho que são três problemas distintos. E eu acho que é possível indicar experiências mentais sem intencionalidade e sequer sem consciência. Não é? Isto no quadro da fenomenologia, no sentido mais evidente, não é muito compatível. Não é? Mas eu penso que faz algum sentido. Estados mentais sem intencionalidade, há na bibliografia da filosofia da mente americana, sobretudo, hoje em dia, há bastante bibliografia que procura descrever estados mentais sem intencionalidade. Há um autor em particular, que é o Hilary Putnam, não é? Que tentou num texto que é muito famoso, chamado Brains in a Vat, cérebro, não é? Numa cuba, numa vasilha. E ele tentou argumentar nesse sentido, no sentido que as imagens mentais que se formam no meu olho, não é? Eu vejo um copo, não é? A minha imagem mental que se forma deste copo, pode não ter intencionalidade, pode não se referir a nenhum copo. Ele dá um exemplo de ficção científica. Ele imagina que nós vamos numa nave espacial e vamos numa nave espacial, assim, e chegamos a um planeta e deixamos cair o desenho de uma árvore. Um desenho, não é? De uma árvore. E o desenho da árvore cai neste planeta. Eu estou a reproduzir de cor, não é? E este planeta é habitado. É habitado. E alguém, ou uma entidade, um ser vivo, não é? Com inteligência,
ser como nós, não é? Ou equivalente a nós, que tem um aparelho visual como o nosso, não é? Tomem aquele desenho e vê aquele desenho e memoriza a imagem mental daquele desenho. Não é? Vê a árvore, vê a imagem da árvore, memoriza, pronto, depois o desenho vai, né? Mas fica com a memória do desenho. Sabemos que o desenho é um desenho inédito, não havia nada parecido no planeta com ele, então era facilmente memorizável. Bom, ele tem uma imagem mental, de facto, não é? Mas não é a imagem mental de uma árvore. Ou melhor, até podemos dizer que é uma imagem mental de uma árvore, mas esta intensidade de ser de uma árvore, não é? Não tem nada a ver com, não é uma propriedade que esteja associada à mentalidade, digamos assim, à mente dele. Não é? Então, o que o Putnam diz é que, no fundo, as nossas imagens mentais, e ele diz mais, então, os nossos pensamentos, as nossas memórias, não são per si intencionais. A intencionalidade é um extrato que vem a seguir em que é obtida a significação. Se nós realmente até podemos ir buscar outro tipo de informação, se formos olhar para a teoria da percepção e para a informação que nós temos, na maneira como se forma as imagens na nossa retina, vocês sabem, nós temos na retina, não é? Nós temos um conjunto de células. Umas são sensíveis à cor, outras são sensíveis à intensidade, mas no fundo o que se faz é um mapa retinotópico, não é? Chama-se assim, mapa retinotópico, ou seja, que mantém a mesma informação. E este mapa retinotópico, com informação, portanto, da cor, de onde veio a luz, este mapa retinotópico depois é reproduzido mais de 15 vezes no nosso cérebro, não é? Até depois, enfim, sendo conduzido ao córtex visual, que é aqui por trás na parte occipital, e depois sendo sujeito no córtex frontal a processamento de informação, a associações, etc. Esta transmissão de informação, não é? Já é de imagem mental, não é? Já é uma imagem mental. Aquela imagem que chega ao córtex occipital, não é? Que é o córtex visual, já é uma imagem mental. E ela, no fundo, faz um mapa, costumamos usar esta expressão, isomórfico, não é? Faz um isomorfismo sobre a informação que é colhida pelo olho. É claro que depois a intensidade vem depois, mas a imagem mental está lá. No fundo, o que eu estou dizendo é isto. Há boas razões e há outras razões para assumir que nós somos primeiros seres dotados de capacidade de ter experiências mentais e depois de ter experiências mentais com intensidade. Mas temos experiências mentais independentemente da intensidade. E há também razões para achar que podemos desligar mentalidade e consciência. Mentalidade e consciência. Que é outra coisa que, olha, para a fenomenologia, a própria expressão mente não é uma expressão corrente. Não é? Logo aqui temos uma grande diferença. A filosofia da mente assenta muito na ideia de mente. O seu conceito nuclear é o conceito de mente. O conceito nuclear na fenomenologia foi sempre o conceito consciente. Curiosamente, há aqui um terceiro que está a faltar, que é o da psicanálise, que foi o conceito de inconsciente. E é curioso agora uma nota que é a interpretação dos sonhos é publicada no mesmo ano que as investigações lógicas. Então, a história da psicanálise, digamos assim, é mais ou menos contemporânea da história da fenomenologia. Não é? Uma assente na ideia do consciente e a outra assente na ideia do inconsciente. Mas ambas partiam do suposto de intencionalidade. Embora haja isto que as divida, não é? Há isto que as une. O inconsciente do Freud é um inconsciente intencional, com muita intencionalidade, sempre. Uma intencionalidade bastante viva, não é? que anima a vida infantil, não é? Que continua a animar a vida consciente adulta. Bom, na filosofia da mente, o conceito fundamental é o de mente. E o que eu estou a tentar fazer é dizer, bom, mas o conceito de mente pode não implicar nem o conceito de intencionalidade, nem o conceito de consciência. Deixa-me só explicar um pouco porque é que pode não implicar o conceito de consciência.
Há um neurocientista português, não sei se ele é bastante famoso em Portugal, também nos Estados Unidos, não sei se cá chegou a ser, ter repercussão, foi o António Damasio. Sim, escreveu vários livros, o Erro de Descartes, The Feeling of What Happens, vários livros. Bom, e ele tem um exemplo, ele faz uma distinção muito curiosa, que é isto. Nós, quando estamos a dormir e em sonho, a sonhar, não é? Nós, de algum modo, estamos num estado de consciência sem vigília. Mas também podemos ter estados que, inteiramente ao contrário, não é? Sejam estados de vigília, mas sem consciência. Ele como é cientista, não é? Ele acha que precisa de um exemplo cabal, não é? Então vai buscar exemplos patológicos. Não é? Ele conta uma história que é uma história que é um amigo dele, que é professor até de filosofia, lá na universidade dele. Ele trabalha na universidade, eu agora não recordo o estado, mas é um estado daqueles ao lado de Chicago, um bocadinho mais assim para aquele lado, já, mas no norte dos Estados Unidos. E esse seu colega é um colega de filosofia que apanha Alzheimer, não é? A doença de Alzheimer, que vai numa desenescência do cérebro. E esse colega era informado, sabia como é que a doença ia progredir. Então ele fez um esforço muito grande por memorizar alguns comportamentos. Não é? Um dos comportamentos que ele tinha era o comportamento de tentar memorizar a fotografia da mulher e dos filhos. Não é? E o Damasio conta que, passados uns largos anos da doença já ter começado, ele foi visitá-lo, a mulher, na casa dele, passado esses anos, e o estado de doenças era muito avançado. E então ele teve esta surpresa. Ele entra em casa, a mulher recebe, a mulher do seu amigo, e ele já não é reconhecido pelo amigo, e ele está numa cadeira de rodas, mas ele faz qualquer coisa, faz um gesto ritual, inconsciente, que é tira do bolso uma coisa que desdobra em quatro, não é? E que é a fotografia. Ele não reconhece a mulher, não reconhece nada, mas faz aquele gesto, aquele movimento, contempla, depois fecha e volta a pôr. É? Ele automatizou este comportamento. E ele o Damasio dá deste exemplo um exemplo de vigília inconsciente. Não é? Ele diz que a própria ideia, ele distingue vários níveis de consciência, mas ele diz que nestes estados ao limite, nem sequer o núcleo da consciência resistiu. Já não há uma consciência nuclear. Mas, no entanto, ainda temos um estado mental. Ainda há qualquer nível mental. Eu, neste capítulo que escrevi, eu fui buscar outro tipo de informação. Não fui só buscar a informação que o Damasio apresenta, fui buscar também alguma coisa que não é patológica e tem a ver com a experiência também, por exemplo, dos poetas. Eu não sei se vocês conhecem, com certeza, o Fernando Pessoa. O poeta português, o Fernando Pessoa, conhece, não é? O Fernando Pessoa sabe que tem heterónimos, não é? Tem o Álvaro Campos, o Ricardo Reis, o próprio Fernando Pessoa, e tem um que é o Bernardo Soares, tem um livro chamado Livro do Desassossego. Então, o Bernardo Soares, no Livro do Desassossego, ele dedica-se muito à ideia da sensação, não é? E ele tem momentos em que toma consciência de que a sensação está além da consciência, está ou aquém da consciência. Não é? Ele tem uma... Eu tinha que procurar aqui a frase, eu vou encontrá-la porque acho que ela está aqui. Ele diz assim, portanto, isto é no livro dos Associados, Bernardo Soares, diz assim: o que as nossas sensações têm de real é precisamente o que têm de não nossas. E tem uma outra frase ainda, uma outra passagem, em que ele diz, eu acho que isto aqui ainda estava nas epígrafes, é isto: é entre a sensação e a consciência dela, claramente a fazer diferença, que se passam todas as grandes tragédias da minha vida.
O que é que aqui está em causa? E há outros exemplos. Eu tenho aqui outros exemplos. O Michel Henry, que é um outro fenómeno que eu não falei, e o próprio Levinas também chamam a atenção para isto, que é, ao nível da experiência da mente, na filologia raramente chamamos da mente, porque a palavra mente é uma palavra que não ocorre com frequência na filologia, mas na experiência, não podemos dizer da consciência, porque será não consciente, não é? Mas da experiência, da vivência, se quiserem, que não é intencional e nem sequer é consciente. E esse nível não é um nível pouco importante. Não é, digamos assim, como que aquela ideia das sensações, das sensações como se fossem os tijolos a partir dos quais a gente monta depois uma percepção e depois da percepção montamos um sentido para a percepção e por aí fora e vamos montando, como se estivesse a construir um prédio, não é? E a sensação era um tijolo. Não. A ideia é que neste extrato da vivência, não é? Se passam muitas coisas importantes. Não é? Se passam muitas coisas importantes. Passa-se, talvez, aquilo que o Levinas falava da tal relação. Não é? Da tal relação. Há um exemplo que eu dou também aqui a alguns, que é um exemplo que é este. Aquele cuidado que nós temos muitas vezes com as pessoas que estão num estado final, mesmo, derradeiro da sua vida. Num coma, não é? Naquele estado final. E nós, não sei se movidos por instinto, se movidos por algum tipo de impressão deste nível, continuamos lá, presentes. Continuamos a falar, continuamos a ter o cuidado, estar presentes, comparecer, não é? Darmos à presença e a estar à relação, mesmo com a pessoa que esteja no estado, não é? Porque talvez haja a este nível, não é? Precisamente, qualquer coisa que não é já da ordem do reconhecimento. Não é? Já não... Repare, no fundo, ser consciente de alguma coisa é sempre reconhecer alguma coisa, é sempre a ordem do reconhecer. Não é? Eu, quando digo, eu estou consciente, sei lá, de que tenho o microfone à frente, eu reconheço o microfone, não é? Eu estou a reconhecer o microfone. Eu tenho que tomar consciência, é perceber, não é? É um apercebimento sempre. E quando o apercebimento já é este trabalho de sentido que vem, não é? que vem ser adicionado à relação. Então, o que eu estou a dizer é que se há este estado de vida mental, sem consciência nem intensidade, e que faz sentido, não é? E que faz sentido. Eu queria, talvez, lhe dizer, e por isso eu defendo que era interessante, neste cruzamento entre filosofia da mente e fenomenologia, era interessante nós tentarmos um dia fazer uma coisa chamada uma experienciologia, não é? Um estudo da experiência, não é? E que seria, no fundo, qualquer coisa como um empirismo radical. Porque é um ir às coisas elas mesmas, mas mesmo sem mediação nenhuma. É muito difícil fazer uma teoria a partir daqui. Não é? Bom, depois há outras coisas que são interessantes, que têm que ver com a teoria da percepção. Eu já não vou ter tempo para falar disso. Então, eu vou passar só para o último ponto para fechar. Mas na teoria da percepção, deixe-me só dizer uma coisa que é esta. Nós tendemos a pensar que há uma percepção visual, uma percepção acústica, uma percepção táctil, uma percepção para cada um dos nossos sentidos. E se calhar, esta não é a maneira correta, ou a melhor maneira, não vou por correta, mas talvez não seja a única maneira, ou a maneira mais, enfim, mais heuristicamente mais interessante para nós tomarmos em mãos. Reparem, imaginem uma situação em que nós estejamos muito cansados a ver televisão, por exemplo. Não é? Ao fim do dia, estamos já muito fatigados, ligamos a televisão e ficamos a ver televisão, à espera que o sono chegue, para irmos deitar. Provavelmente já vos aconteceu que nós continuamos com os olhos abertos, mas já não estamos a reconhecer nada. Estamos com os olhos abertos porque estamos acordados, mas já não estamos a fazer reconhecimento de nada do que está acontecendo na televisão. Não é? Se a minha mulher
fizer assim e eu acordar, então viste, está a dar aquele noticiário ou aquele programa, não estava vendo, mas estava com os olhos abertos, virados para lá. Então o que é que se diz? Porque a experiência visual está lá, não é? Mas não houve percepção visual. Não houve percepção. Não é? Não houve apercebimento. Agora o que eu queria dizer é, este é o lado mais fácil. Agora o lado mais complicado seria este. Mas quando há percepção visual, o que é que a percepção acrescenta de visível àquilo que eu já via? E o que eu vou dizer, a minha tese é esta, não acrescenta nada. A percepção visual não acrescenta nada de visível ao visível, que já está lá. Ela acrescenta sentido. Então, por isso é que eu digo que, se calhar, a ideia de percepção visual é um pouco enganadora. Porque vais pensar que há uma percepção visual, depois há uma percepção acústica, depois há uma percepção. Não, há uma percepção. E a percepção é de sentido. E inclui esses, e trabalha esses materiais todos. Mas eu não tenho um compartimento da percepção visual, um compartimento da percepção acústica e outro da percepção tátil. Não é? A experiência visual, a experiência acústica, a experiência... Essa está dada, não é? Independentemente do apercebimento. A percepção aparece como um sentido e ela vale para todos os estudos, vale para todas essas fontes. Eu queria só terminar com este ponto, que é um ponto que é, como eu disse, a fenomenologia apareceu de algum modo em confronto com a psicologia. Husserl quis que a fenomenologia não fosse uma psicologia empírica. Claro que depois quis uma psicologia fenomenológica, mas era com base fenomenológica. Mas não queria uma psicologia empírica. Por aquelas razões, a psicologia empírica é falível, a psicologia empírica não capta a vivência intencional. E de algum modo isto fez também com que houvesse um divórcio entre as abordagens empíricas e a fenomenologia. Eu hoje em dia penso que não devemos ter essa perspectiva. Temos uma perspectiva de... às vezes aparece essa expressão, um mutual enlightenment, não é? Uma capacidade de iluminação recíproca. Isto significa o quê? Significa que a fenomenologia hoje tem um contributo importante ao constituir evidência relevante para debates que há nas neurociências. Imaginemos que nas neurociências vocês têm duas teorias que discutem a teoria da percepção, por exemplo. Não é? A teoria da percepção, por exemplo, para objetos temporais. Objetos temporais são objetos como, por exemplo, uma canção, uma música. É um objeto temporal, não é? Tem tempo. E nós queremos saber como é que a gente ouve a canção. Como é que eu reconheço que é uma canção? É no início, é no fim, é no meio? Como é que eu faço isso? Não é? Ora, justamente o Husserl tem uma teoria da percepção e que funciona para os objetos temporais. E esta teoria, estes dados, não é uma teoria, não podemos chamar de uma teoria, mas esta fenomenologia que o Husserl tem dos objetos temporais constitui evidência relevante para nós decidirmos nas neurociências por uma ou outra perspectiva. E vice-versa. Hoje em dia nós temos evidência constituída das neurociências que é relevante para alguns debates no quadro da fenomenologia. Há vários projetos hoje em dia, não são dois, são dos anos 90, eles continuaram na década de usar no início do milénio, 2000, mas que a partir dos anos 90 do século passado passaram a ser bastante relevantes. Por exemplo, há um projeto que é o Francisco Varela, que é um pensador, chileno, não é? Provavelmente já ouviu falar, e Maturana também, não é? E que desenvolveu um projeto de uma neurofenomenologia. E a ideia é precisamente esta, é a ideia de que, sem ter nenhum tipo de privilégio disciplinar, no sentido de dizer que a fenomenologia tem uma prioridade ou uma intangibilidade por parte das neurociências e vice-versa, não é? Consideram que há vantagens, não é? Em elucidar processos descritos neurologicamente através de informação que é dada pela fenomenologia e reciprocamente. E eu penso que esse é um dos caminhos a trilhar, não é? Pela fenomenologia. Eu trazia um exemplo muito curioso, que é justamente o exemplo
da maneira como se ouve uma canção. E hoje em dia, por exemplo, há todo um debate, ou, enfim, já no início de 2000, houve todo um debate sobre se devíamos, aquele debate entre os sistemas dinamicistas e os sistemas que procuravam entender a inteligência artificial a partir do funcionalismo e a partir de uma linguagem simbólica que fazia computação, no fundo. E os sistemas dinamicistas fazem uma coisa diferente. Os sistemas dinamicistas, no fundo trabalham com... É difícil agora, não vou conseguir explicar, já para saber o tempo, mas que trabalham com sistemas em que o tempo conta. Ao passo que nos outros sistemas, os sistemas computacionais, aquilo funciona por saltos. Ou estamos num estado, ou estamos noutro estado. No sistema computacional não é por estados. É como, no fundo, um computador. Tem um estado, depois passa para outro estado, depois passa para outro estado. Ora, o que é curioso é que investigadores destas áreas, investigadores neurocientistas, a trabalhar com sistemas computacionais e programas sofisticados para mimetizar sistemas dinâmicos. Os sistemas dinâmicos são trabalhados através de equações matemáticas não lineares. Conseguiram empregar a informação que o Husserl tinha evidenciado sobre a maneira como o tempo flui, e sobre a maneira como o tempo fluindo vai fazendo percepção do objeto temporal. Reparem, o tempo flui no Husserl de uma maneira muito curiosa, que é o tempo vai. Eu vejo esta caneta amarela, agora ela sai. Mas a imagem da caneta amarela mantém-se, passa a retida, deixa de ser um objeto atual e passa a uma retenção e vai afundando na minha consciência. Ela não é memória. Memória é outra coisa, a memória que depois eu recordo, não. Vai afundando. Eu acredito que há este movimento de retenção do fluxo temporal também há o contrário, não é o contrário, uma coisa virada para o futuro, que é uma proteção. E a proteção também não é uma expectativa, como seria uma memória, não é? É o quê? É, digamos que o nosso presente vai adivinhando futuros. Vai adivinhando futuros. Animado da informação que tem, vai adivinhando o futuro. Bom, e a descrição que o Husserl faz deste esquema de retenções e pretensões, ele faz uns esquemas mesmo, se for isto, que eu tenho aqui, não vou mostrar já. Esta informação, digamos que se adequou perfeitamente ao debate entre os sistemas dinâmicos e os sistemas da inteligência artificial. Então foi um bom exercício, digamos assim, da cooperação que pode haver, não é? Entre uma ciência claramente empírica, não é? E o método fenomenológico, não é? E pronto, eu com isto ia terminar e abrir o debate de perguntas. E agradecemos muito a atenção. Então temos alguns minutos ainda, então podemos abrir para o debate, alguma pergunta, intervenção. Boa tarde, professor. Meu nome é Rodrigo. Quando você estava falando, dando aquele exemplo sobre a existência de consciência sem vigília e a existência de vigília sem consciência, eu gostaria de saber se você acredita que o ser humano pode estar apenas em um desses estados, se ele oscila entre eles, ou se esses estados podem acontecer paralelamente, dependendo da situação, devido, por exemplo, à expansão da atenção, a capacidade ou não de ter mais do que um objeto na consciência ao mesmo tempo. Falasse um pouco sobre isso, por favor. Sim, bom. A expressão vigília sem consciência e consciência sem vigília era do Damásio, não é? Normalmente nós estamos, agora, por exemplo, estamos em vigília e estamos conscientes, não é? Ok.
que, enfim, eu não fui por aqui porque, em parte do livro, isso, eu tento defender este ponto. Eu penso que nós, na verdade, temos sempre os dois. Não é? Temos sempre os dois. Não é uma alternativa. Nós temos sempre um estado de vigília e temos um estado de consciência. Depois pode-nos faltar um ou outro. Não é? Mas o normal seria termos os dois. E quando temos os dois, é como se fossem dois filmes, não é? Mas separados, digamos. Mas são dois filmes. É como há pouco dizia da percepção visual, não é? E dizia que a percepção visual, na verdade, não tem nada de visual, não é? O visual já está lá. Esse visual que está lá é a parte do mental, da experiência, que não é consciente. Não é porque consciente já significa percebimento, já implica a percepção. Então eu diria que é um pouco assim. Nós temos um filme, que é um filme visual, um filme táctil, um filme acústico, digamos, só para estarmos no registro da percepção. Porque depois há outros filmes, temos de falar também da memória, de imagens, a imagem da árvore que guarda a memória da imagem visual, não é? E depois temos um filme, que eu diria que é um filme transparente. E como é transparente, a gente não nota que são dois filmes, mas é o filme do sentido. É o filme do sentido. É o filme em que eu faço apercebimento, reconhecer. É o filme em que eu vejo que isto é um livro, afinal. Se eu não tiver reconhecimento, esta mesa é bege, castanha, enfim, é cor de pinho. Não é? Este copo é transparente, há aqui um copo. Mas eu tenho que ter reconhecíveis, tenho que ter apercebíveis para fazer percepção. Não é? E esse registro é este filme, não é? Um filme transparente, digamos assim. O outro está lá em baixo. Mas este filme, o de baixo, nunca se confunde com o de cima. Então o que eu estou dizendo é isto. Eu acho que nós, mas isto é uma tese minha, não é? Confesso que é polémica, mas eu penso que nós temos sempre, ao mesmo tempo, não é? Um estado de vigília que por princípio, por definição, não é consciente, e temos um estado de consciência. Não é? E depois pode-nos faltar, por exemplo, o caso, não é, da pessoa que perdeu toda a consciência, mas ainda tem o estado de vigília. Continua a ter experiência visual, mas não faz reconhecimento nenhum, não vê aqui livros, não vê aqui pés, não vê nada, não percebe nada. É como nós voltamos a olhar para a televisão com os olhos abertos, mas estamos desligados já. Não é? Voltamos a pensar e sonhar, etc. Não é? Como aquele que caiu no buraco, aquele filósofo, o Taos, não é? E também podemos ter o contrário, podemos ter situações de consciência, não é? sem vigília. Ele deu o exemplo do sonho, não é? Mas aí há outro material. Mas também há outros casos. Há um caso que é estudado, infelizmente, eu já não tenho bem presente todos os pormenores, mas que é o que se chama de blindside. São situações, não é? Em que nós não fazemos o reconhecimento, embora não tenhamos acesso ao material sensorial, sabe? Não é? Então, mas eu acho que temos sempre esses dois registros, não é? Temos sempre esse registro, são de facto dois registros, não é? Eu até faço uns esquemas, se isto ligaste-nos aqui, eu até mostrava num instante um esquema. Não há nada porque nós não esquema. Eu tenho. Este esquema. Não só olhar isto. Eu digo que eu digo que este é o filme paz. Este filme é aquele filme que não tem percebimento, não é? E este sim, é o filme que tem percebimento. Eu estou dizendo que o material sensorial, é levado sempre à memória para haver reconhecimento. O reconhecimento implica memória, implica que a memória
reconheça qualquer coisa. Reconhecer significa que eu já conheço. E depois há atualizações. Eu vou subtendo o material elétrico. Elétrico quer dizer material, portanto, é uma redundância em grego. Aquilo que é material sensorial, vou metendo, e isto vai atualizando qualquer coisa. Então, eu até tenho aqui este sistema e também digo isto, não é? Mas eu mantenho sempre estes dois níveis. Isto uma atualidade elétrica e isto uma atualidade significativa, não é? Onde as coisas vão. E é nesse nível da significação que aparece a consciência. E depois, dentro da significação, há dois tipos. Há uma que é qualitativa e há outra que é objetiva, que é intencional. Vocês provavelmente. Eu não sei se alguma vez ouviram falar da expressão qualia. Os qualia. Eles ouviram falar. Os qualia o que é que são? Os qualia é assim. Nós pensamos assim. Eu tenho as experiências do observo. E eu posso perguntar pelas propriedades do observo, de que estou a ter experiência, ou pelas propriedades da experiência do estou a ter do observo, não é? Os qualia é este aspecto, não é? Há um filósofo americano que diz é aquilo que faz com que a vida vale a pena ser vivida, não é? Que é, por exemplo, como sabe o café, não é? Ou como sabe a água, ou como sabe a respiração do ar, não é? É o aspecto qualitativo, não é? Da experiência da vida. Não é uma coisa que é tecnologia também, não é uma coisa. Mas é a ordem da significação, não é? Por exemplo, o aspecto das metáforas também, não é? As coisas que nós metaforizamos, as relações que nós estabelecemos, as conotações que as coisas fazem, não é? As ressonâncias, não é? Então, todo esse aspecto está ali também, naquela linha que eu pus ali. Mas como também está a intencionalidade naquela linha, não é? Pronto, mas, portanto, no fundo, não sei se respondi à sua pergunta, mas no fundo o que eu queria dizer é isto. Em condições não patológicas, condições normais, nem patológicas, nem de fim de dia, nem nada, não é? As condições normais, não é? Nós temos sempre esses dois registros. Antes de mais nada, agradecer e parabenizar. O site também é fenomenal, inclusive, muito do seu tratou aqui, o site que o senhor tem na internet, tem disponível esse texto. Esse é lá. Né? E eu dei uma passada de olho neles nas últimas semanas para vir e tal. E a questão principal que eu levanto é. Esse texto, se eu não me engano, chama-se Corpo e Consciência, né? Esse está disponível no site. Não, esse é Mente e Consciência. Mente e Consciência, mas o corpo que está disponível no site também é Mente e Consciência, que tem a extração do Bernardo Soares. O senhor coloca essa relação de implicação? Não, é mentalidade sem consciência. Ah, sim. Mas a questão é que eu lendo o texto e vendo agora a referência, eu percebo que existe uma proximidade com muitas das teses desenvolvidas por Merleau-Ponty, talvez. Né? E eu percebo assim que entre essa querela entre Merleau-Ponty e Sartre acaba que às vezes a gente não consiga juntar os dois na mesma possibilidade de interpretação da sensação, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa possibilidade de criar dentro do... que eu olhei suas aulas também e vi que em alguns momentos você chega a trabalhar o Merleau-Ponty justamente na resposta que ele tem sobre a questão da vida, sobre isso. E aí talvez o Maturana e o Varela façam mais sentido ainda para a discussão. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação com o corpo, né, nessa perspectiva da intencionalidade e da consciência, né, e por que a opção de não utilizar o Merleau-Ponty, por exemplo, como pano de fundo para a discussão? Por que o Sartre e não o Merleau-Ponty? Bom, essa é uma bela pergunta, faz todo o sentido a pergunta e eu não tenho uma resposta muito sistemática, tenho uma resposta pobre para isso, é porque eu justamente o meu percurso vinha para o Sartre, não é? Mas tem toda a razão, se há um fenómeno que estaria mais, digamos, disponível, não é, para um diálogo aberto entre ciência empírica e fenomenologia, não é? Ciência natural e fenomenologia, é precisamente Merleau-Ponty. Merleau-Ponty tem um livro chamado Natureza, não é? E ele está constantemente nos seus cursos, por exemplo, da Sorbonne, vai sempre buscar informação empírica, vai estabelece sempre diálogos, não é? Muito descomplexados e sem
preocupações de soberania disciplinar, não é? Com as ciências. Merleau-Ponty claramente esse o caso. E também tem razão na outra coisa que estava dizendo, que é o Merleau-Ponty é talvez também o filósofo que estaria mais atento, não é? Justamente a este extrato, não é? Que eu estou tentando valorizar, não é? Por trás da percepção, não é? Porque ele tem justamente o seu primeiro livro, acho que mas depois a sua grande obra, que é a Fenomenologia da Percepção, não é? Justamente está ali a mexer e está tentando ir à procura de qualquer coisa que seja da ordem do corpo, não é? É muito interessante. Eu, efetivamente, não ter feito a ponte com o Merleau-Ponty é, de facto, uma crítica perfeitamente justa, porque eu deveria ter feito e não fiz, eu segui outro caminho. Se, por exemplo, olharmos para a maneira como o Damásio, aquele António Damásio, pega a distinção entre emoção e sentimento, ele diz assim, o sentimento, não é uma consciência da emoção. E a emoção é, digamos, uma resposta do corpo, não é? Enfim, a estímulos no exterior, mas é uma resposta afetiva do corpo. E ele, com isto, está a inverter um pouco a ordem tradicional que nos estou a dar, que é o sentimento é uma coisa interior e depois a emoção exterioriza o sentimento. Ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo, não, a emoção é uma coisa primeira e o sentimento é a consciência da emoção. Digamos, é a consciencialização da emoção. Mas com isto ele está a dizer que a emoção, de algum modo, tem um registro anterior à consciência. Não é? E ele vai buscar informação depois da evolução das espécies, não é? De filogenética, não é? em que ele diz que muitas espécies animais têm emoções, podemos dizer que têm emoções, mas não têm sentimentos, não têm consciência, mas terão emoções. Este tipo de registro, este tipo de recuo, digamos assim, não é? Em direção ao corpo, não é? Digamos, a dissolução da dicotomia entre um sujeito, não é? E um corpo, como se o corpo fosse uma espécie de roupa do sujeito, não é? Fosse o embrulho, não é? Onde há um sujeito, é justamente o movimento central do pensamento do Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, o que tenta fazer é, acho que Merleau-Ponty tenta sempre dissolver as dicotomias, não é? Dissolver todas as dicotomias, mas a primeira é sempre esta, não é? E ele, ao dissolver a dicotomia, não faz como o Heidegger, que vai para uma coisa completamente nova. Não é bem isso. O que ele vai fazer é, ele vai ressubjetivar, digamos assim, o corpo. E vai corporizar o sujeito. De algum modo, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, olha, reparem como um sujeito se move, não é? Se move como se fosse um corpo. Não é? Ele dá exemplo, por exemplo, o que é ter um ponto de vista? Um ponto de vista é o sujeito ir para um espaço e à procura de um ponto do qual observa. Não é? Ele tenta dar corpo, não é? ao sujeito, deixando que o sujeito, digamos, deixando que aquela imagem cartesiana do sujeito como insubstancial, como não é? um ponto imaterial, não é? Uma res cósicans, não é? Sem extensão nem nada, e por outro lado pega no corpo e subjetiva ao corpo, não é? Subjetiva ao corpo, e dá vários exemplos, não é? Dessa ressubjetivação do corpo. Portanto, faz todo o sentido, não é? Faz todo o sentido. Efetivamente, eu neste livro não estou a falar de Sartre, não é? Mas efetivamente teria faltado aqui um ensaio sobre Merleau-Ponty. E devo dizer que eu hoje, talvez, neste campo, talvez o filósofo que mais me interessaria seria o Merleau-Ponty, não é? Seria o Merleau-Ponty. Agora, noutras coisas, eu continuo a ser perfeitamente sartriano. O Merleau-Ponty, ao dissolver, de algum modo retira ou diminui
o antagonismo e a tensão à relação, à relacionalidade humana. E o Sartre aí mantém-a toda. Digamos, talvez em excesso, mas mantém-a toda. Para o Sartre, a relação continua a ser não é? A relação humana continua a ser uma relação de polos irredutíveis. E o Merleau-Ponty o que vai fazer é que, de algum modo, ele diz: não, mas antes de haver umas sujeitos, antes de haver eu, seu sujeito, o seu amigo, os sujeitos, há uma intersubjetividade anterior. E que, mais uma vez, está ligada ao corpo, à empatia. Ele vai buscar a ideia de empatia, não é? Que é, no fundo, nós reconhecemos coisas uns nos outros, não é? Sem que haja trabalho intelectual associado a isso, sem que haja reconhecimento perceptivo, digamos, é um reconhecimento experiencial. Não é? Isso é empatia. Portanto, acho que faria todo o sentido. Se houvesse um fenómeno que devesse voltar, não é, no quadro deste trabalho, não é, da filosofia da consciência, e indo nesta perspectiva de procurar o que é que está ainda antes, não é, da consciência e da intencionalidade, Merleau-Ponty seria sem dúvida o autor que talvez mais merecesse ser tomado em conta e que mais tivesse a dizer nestas relações com os neurocientistas, mesmo estas questões que eu estava a dizer do tempo, o próprio Merleau-Ponty na filosofia da percepção vai buscar os próprios esquemas do Husserl. Os esquemas do Husserl tornaram-se famosos, mais famosos talvez pela filosofia da percepção do que propriamente pelos cursos da temporalidade do Husserl. Né? Então é isso. Agora, eu não fui porque, de facto, eu segui um caminho, quer dizer, e é isso. Mas obrigado